Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com sua mãe Maria, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho até a sua terra. Até aqui, irmãos. Nós temos seguido uma série de mensagens sobre a vida do Senhor Jesus. Nós chegamos agora nesse evento da visita dos magos. Mas nós já falamos do Cântico de Maria, do Cântico de Zacarias, do Cântico de Simeão, daquele cântico que nós podemos perceber na vida da profetisa Ana, e agora nós estamos no tempo desse acontecimento aqui. Às vezes nós olhamos um presépio, uma representação em determinado lugar da Páscoa, do nascimento de Jesus, e lá estão os magos, não é? São 3. São reis, vieram em camelos, mas nada disso corresponde à história bíblica. Todos esses pensamentos são pensamentos de algum momento da história ou da tradição. No século XII foi encontrado 3 crânios em determinado lugar e determinada pessoa diziam que eram os crânios dos 3 reis magos. E até hoje esses crânios foram colocados, expostos para a admiração do povo, mas isso não corresponde à verdade. Alguns dão nomes para eles, a Bíblia também não relata. Mas o texto nos diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia em dias do rei Herodes. E vieram alguns magos do Oriente para Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essas são as informações que nós temos deles. A Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia não diz quem eram, não há menção do país de onde eles vieram, e não é dito também enquanto estavam. Provavelmente estavam numa caravana. Alguns estudiosos dizem que esses homens faziam parte de uma tribo entre os medos, dos medos e persas, e eram descendentes daqueles magos da Babilônia que poderiam ter sido instruídos por Daniel. Isso está no livro de Daniel, quando Daniel é colocado como chefe dos magos da Babilônia. E essa tribo era muito semelhante à tribo dos judeus. Eles tinham rituais, sacrifícios, e esses homens eram, pelos medos, homens com a autoridade de escolherem os reis, estabelecerem os reis. E não é por acaso que eles estão aparecendo aqui, né? Porque o recém-nascido rei dos judeus é chegado. Mas isso, irmãos, é só
conjecturas. Outros dizem que eles eram descendentes dos caldeus e remetem a uma tradição mais antiga. Outros dizem que eram descendentes de Balaão. Isso nos lembra a profecia de Números 24:17, que diz: vê-lo-ei, mas não agora, compreendê-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro e ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Mas a verdade é que Mateus não dá detalhes sobre eles. E por que Mateus faz isso? Porque Mateus está interessado em falar do rei Jesus. Esse é o intuito de Mateus, apresentar Jesus como o rei dos judeus da linhagem de Davi. Por isso que o evangelho começa dizendo o livro da genealogia ou da Gênesis de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ali nós temos também aquela genealogia real, porque todo rei deveria ter genealogia, não é verdade? Lucas apresenta Jesus como homem, Marcos como servo e João, Jesus como filho de Deus. É como se nós fizéssemos contrastes, né? Mateus como rei, Marcos como servo. Lucas como homem, João como Deus. O intuito de Mateus, então, é apresentar esse rei dos judeus. Os irmãos percebem que esse é o propósito por trás da narrativa dele. Ele apresenta o rei e começa a demonstrar esse rei, sua linhagem, de onde nasceu, como nasceu por obra milagrosa do Espírito Santo. E a partir desse momento começamos a ver a rejeição desse rei. Enquanto os povos de longe vêm para adorá-lo, os seus o rejeitaram. Não é assim? São homens também, irmãos, que nós não temos informação sobre eles. Isso é muito interessante. Como é que esses homens puderam ter clareza dessa data e hora previstas por Deus antes dos tempos eternos? Como é que esses homens puderam reconhecer o momento da plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4, onde Deus enviou seu Filho ao mundo, enquanto todos em Jerusalém estavam adormecidos? Para esses homens desconhecidos foi revelado o Rei dos Judeus. E aí surge uma pergunta já para nós, inicialmente. Nós que às vezes buscamos ser reconhecidos, não é verdade? Ser identificados, ser nomeados por nome, sobrenome, de onde viemos, o que fazemos, para onde vamos. Será que nós estamos dispostos a ser nada para que Jesus seja tudo? Será que nós estamos dispostos a ser desconhecidos dos homens e sermos bem reconhecidos por Deus? Será que nós estamos dispostos a ser pobres, frágeis, para enriquecer a outros? É uma pergunta para nós, a todos nós. Às vezes nós buscamos nos justificar, não é verdade, irmãos? Às vezes nós buscamos os nossos próprios interesses, fazemos alguma coisa e já queremos que os outros nos elogiem, que possamos aprender com os magos, que possamos aprender com o Evangelho de Mateus, possamos aprender a ser desconhecidos para que Jesus Cristo seja conhecido. E que estrela era essa, irmãos, que nós encontramos aqui? Alguns dizem que era uma junção de Saturno e Júpiter. Outros dizem que era uma estrela que aparecia periodicamente. Aliás, essa estrela foi vista pelos chineses no quarto século depois de Cristo. E muitos entendiam, irmãos, e esse pensamento é bem interessante, que essa estrela era o refletir da glória de Deus. Como aquela estrela que para os israelitas era dia e para os egípcios eram trevas. A glória de Deus manifesta. E por que nós podemos pensar desse modo? Porque a palavra aster pode significar um brilho refulgente, não só um astro. E é bem interessante o fato da Bíblia dizer que aquele brilho refulgente parou sobre a casa onde estava o menino, não é? O que seria impossível para um astro celeste. Nesse sentido, é muito bom que nós... Parece-me que dá para compreender dessa forma, não sendo dogmático, né? A glória de Deus
um sinal da glória de Deus, conduzindo para onde, irmãos? Conduzindo para Cristo. E é para isso que serve um sinal. Quando você chega ali no final da rua, vai estar escrito assim, na placa, é um sinal, à direita, BR-101. Tá? Para eles, essa estrela, esse resplendor, era um sinal da glória de Deus, conduzindo para Cristo. E a semelhança dos magos também, sábios homens que nem o nome deles tem descrito e que foram na história conduzidos para a glória de Deus. Será que nós queremos ser verdadeiramente conduzidos a Cristo? Será que nós queremos realmente avançar rumo à glória de Cristo ou à nossa própria glória? Aliás, irmãos, um dos motivos dos judeus terem rejeitado Jesus, em João 12, se diz, eles creram nele, mas amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso rejeitaram. Então, verdadeiramente, que o Senhor nos ensine através da vida desses homens, homens desconhecidos, mas muito conhecidos, e conhecedores. Aliás, que se nós avançamos ao ler sobre eles, nós podemos ter certeza que um dia estaremos no céu com eles, se somos salvos, não é? Porque aquilo que eles demonstraram saber sobre Cristo, a posição deles diante de Cristo, demonstra que eles sabiam bem quem era aquele rei, o Salvador do mundo. O único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Em segundo lugar, nós vemos outros personagens aqui. Aliás, nós vemos um que eu vou saltar agora, o Herodes. Eu vou falar dele um pouquinho para frente. Mas nós temos os magos, temos Herodes, temos os principais sacerdotes e escribas. E cada um deles tem uma posição e tem uma atitude com referência a Cristo. Falando dos principais sacerdotes e dos escribas, nós podemos dizer que eles estavam perto da letra, longe de Cristo. Perto das realidades sagradas, longe de Deus. Também podemos dizer que eram corações separados dos cérebros. O irmão Christian dizia que há uma distância do céu ao inferno, do coração para a mente humana. Então, muitas vezes nós estamos perto da letra, muito longe de Deus. O texto diz assim, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. E eles sabiam muito bem, irmãos. Não sabiam? Em Belém da Judéia. Porque conheciam bem o livro de Miqueias. Porque está escrito por intermédio do profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E eu gostaria de enfatizar uma coisa com os irmãos aqui. Lá em Miqueias 5:2, diz assim, de ti sairá o guia que há de reinar sobre o meu povo de Israel. E Mateus, deliberadamente, troca a palavra para apacentar. Depois, os irmãos podem observar isso nas suas Bíblias. Os principais sacerdotes e escribas eram a elite aristocrática da época, né, do templo. Homens proeminentes, homens que mandavam no templo. Entre eles estavam membros do Sinédrio, o sumo sacerdote, o chefe da guarda do templo. Todos esses constituíam-se como os principais sacerdotes. E os escribas, irmãos, eram os eruditos da época. Aqueles que conheciam o Antigo Testamento, muitos deles de cor, aqueles que interpretavam a lei, que davam o sentido para o povo da lei. Homens dotados de muita inteligência, perto da letra, longe de Deus. Perto daquilo que estava escrito, muito longe de Cristo. Eles sabiam exatamente
onde o Cristo havia de nascer. Mas qual foi a atitude deles com respeito a isso? A atitude de Herodes foi ódio. A atitude deles, indiferença. A atitude dos magos, adoração. A atitude de Herodes, ódio. A deles, indiferença. É ódio que nós vemos na vida de Herodes. Desses homens, indiferença. Conhecendo tudo da palavra, foram indiferentes ao Salvador do mundo. Eram envolvidos, como nós podemos ser envolvidos, em atividades religiosas, sendo longe de Deus. Que coisa triste, não é, irmãos? Aliás, essa é a condição da igreja nos nossos dias, em muitos aspectos. Pensava semana passada sobre isso, quando eu via que da década de 80 haviam católicos nominais. Mas, normalmente, você encontrava um evangélico e ele era um crente nascido de novo. Ainda que tivesse debilidades na fé, mas tinha havido uma transformação, tinha acontecido algo dentro dele da parte de Deus. Hoje nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a maioria dos evangélicos nominais. E ainda assim, mais para baixo do que na condição dos escribas, porque os de hoje não conhecem a letra, absolutamente nada, e inventam as coisas segundo as imaginações do seu coração, não é? Mas eles estão em ambientes religiosos. Aliás, muitos de nós nascemos em lares cristãos e nos acostumamos com os ambientes religiosos. E a tendência disso é ficarmos indiferentes a Cristo. É aqui que começa o desprezo deles para com Jesus, irmãos, que vai seguir durante toda a vida de Jesus até o dia que eles vão condená-lo à morte. Lá em Mateus 26, você encontra eles tramando e organizando-se para matar Jesus. Eles diziam, não durante a festa, porque temiam o povo, a Bíblia diz. Mas queriam prender Jesus. E depois da Páscoa, condená-lo à morte. E onde começa tudo isso? Começa com a indiferença. Eles queriam manter a sua própria glória, prestígio, queriam manter sua posição de honra, estavam afastados da verdade, mas havia um relacionamento, de alguma forma, deles com a Escritura. Então, afastados da verdade, com alguma relação com as Escrituras. Esse é o perigo que nós corremos hoje também, irmãos. Aliás, Jesus disse para eles em João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Contudo, isso os define bem. Não quereis vir a mim para terdes vida. Belém ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Eles não foram ver o recém-nascido rei dos judeus. A pergunta para nós, irmãos, é: será que todo o nosso estudo está focado em conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo? Será que todo o nosso empenho, nossa dedicação com a palavra de Deus está em nos encontrarmos com a vida, com a realidade espiritual? Será que nós não estamos nos envolvendo com assuntos para termos o que debater e discutir com alguém e mostrar quanto nós somos inteligentes, capazes, bem dotados, intelectualmente habilitados? Qual é a nossa condição? A quem nós nos assemelhamos nesse texto? Isso diz respeito a nós. Amém, irmãos? Aliás, eu sempre tenho pensado sobre isso. Como a vida, as palavras, a obra de Jesus marcou todo o tempo. São momentos que aconteceram há 2000 anos atrás, que tiveram sua aplicação no passado, naquele tempo em que Jesus habitou nessa terra, e até o fim das eras. Essas palavras são verdade para nós, são a realidade para nós.
Por trás das palavras deve haver vida. Aliás, as palavras são como recipientes que podem levar à vida ou à morte. Podem levar à indiferença ou à glória de Deus. Podem nos atrair para perto de Cristo ou nos encher do conhecimento que não convém. Conhecimento vão, que causa soberba. E a soberba precede a ruína. Porque Deus resiste o soberbo. E pensando sobre isso, às vezes os soberbos são intelectualmente capazes ou ignorantes com respeito às coisas que pensam saber. Mesmo assim, isso não impede da pessoa ser soberba, irmãos. Então, aonde nós estamos nesse texto? Para que nós estamos estudando? Pense se no seu vocabulário você coloca esta frase: me prove que isso é verdade. Pense no seu vocabulário. Semana passada eu fui responder uma pessoa num comentário que colocou num dos vídeos que a gente tinha compartilhado, e a pessoa falou: me prove que isso é verdade. E aí eu fiquei pensando, eu acredito que tudo encerra por aqui, porque nós não provamos nada. A questão é se a vida está sendo transmitida, se existe realidade espiritual ou não. Não é? É assim que funciona. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Aliás, se nosso conhecimento está entre questões lógicas e provas, nós estamos muito longe de entender o que é o verdadeiro conhecimento, que edifica. Não é verdade? É um conhecimento que leva a um relacionamento íntegro com Deus. Aliás, a própria oração, que é composta por palavras, segundo o Dr. Campbell Morgan, ele dizia que a oração é um impulso da vida em direção a Deus e aos pensamentos espirituais. Então, as coisas da fé são questões espirituais, que geram vida. Amém, irmãos? É desse tipo de conhecimento que a Bíblia se refere com respeito a Cristo. E nós podemos agora abrir as páginas do Novo Testamento, observar a vida de Jesus, observar seus ensinos, observar sua obra grandiosa, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, e todas essas coisas têm implicações práticas, tão práticas que elas tiveram implicação sobre todos os que viveram antes dele se encarnar, porque todos os que foram perdoados com vistas naquele sacrifício, e tem implicação para com todos que serão perdoados até o fim das eras. Aquele único momento, aquele ministério maravilhoso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já reina hoje, irmãos. Mas é interessante porque a palavra de Deus diz: convém que ele reine. Só que a continuação é assim: até que tenha posto todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então a obra, a vitória já foi concluída. Agora as aplicações dessa verdade estão sendo vistas por principados, potestades. As verdades da salvação estão sendo aplicadas ao seu e ao meu coração, da santificação, até mesmo a da glorificação. Todas elas têm base nessa vida e obra do Senhor como homem nessa terra. Amém? E nós precisamos conhecer esse verdadeiro Senhor Jesus das Escrituras, se relacionar com Ele, não sermos indiferentes a Ele. Amém, meus irmãos? E eu disse para os irmãos, gostaria de lembrar sobre isso. Lá em Miqueias fala: de ti sairá o guia que há de reinar sobre o seu povo de Israel. Mas Mateus, como é um apóstolo e tem autoridade da parte do Espírito Santo, pega essa palavra e troca ela para apacentar. Então, o nosso rei é um rei pastor. Não é? O que era Herodes? Um rei tirano, sanguinário. E o nosso rei é um rei que nos apacenta, né? Que deu a vida pelas suas ovelhas, que apacenta o seu povo,
que conduz o seu povo durante toda a sua jornada, que não nos falta, como diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não me faltará. E que nos ajuda, e que nós ouvimos a sua voz, que nós o seguimos, que ele nos conhece pelo nome. Aliás, triste coisa é ver que irmãos ainda pensam que podem ser arrebatados da sua mão, se a palavra de Deus nos diz que ninguém pode arrebatar da mão dele aqueles que são suas ovelhas. É uma segurança, irmãos, termos Jesus como nosso pastor, como nosso rei e pastor. Não é verdade? É uma segurança. Mas é interessante que parece que quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos com uma espada nas mãos. Somos opositores de Cristo. Nos levantamos contra Cristo. E nós queremos com uma mão dar a mão para Cristo e outra mão estarmos com a espada levantada contra Ele. Mas o Senhor Jesus faz conosco dessa forma aqui. Me dê primeiro a espada, para que eu seja o teu Senhor. Ordene os teus atos. Depois me dê sua mão. Né? Ele precisa nos desarmar, irmãos. Esse é o rei pastor, para que nós possamos ser por ele conduzidos. Esse Jesus é o pastor que nasceu em Belém e que dá a vida pelas suas ovelhas. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos a atitude dos magos. Nós podemos falar sobre eles que eles tiveram diligência espiritual. Foram homens de extrema diligência, não foram? Percorreram uma longa distância. Estavam atrás de quem? Estavam atrás de Jesus. Aliás, o verbo nos demonstra que eles passaram por toda Jerusalém. Quando fala em perguntaram, significa que eles seguiram perguntando. Então, a ideia é que eles passaram a cidade inteira perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vocês não sabem que nasceu o rei dos judeus? Onde ele se encontra? E por isso, irmãos, que Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém, porque possivelmente eles passaram toda Jerusalém perguntando sobre o rei dos judeus. Foram homens diligentes a ponto de, provavelmente, as pessoas ouvirem e dizerem: nós temos que informar isso a Herodes. Né? A Bíblia diz que ele se alarmou, e a ideia é que ele foi sacudido como se estivesse dentro de uma máquina de lavar. E com ele toda a cidade também. Eles seguiram procurando. O que estava conduzindo eles, irmãos? Se é possível que aquela interpretação esteja certa, a glória divina. A luz de Deus. O resplendor da glória de Deus. E eles encontraram Jesus. Mas uma coisa eu gostaria de informar os irmãos: não um bebê, um menino. Como é que nós sabemos isso? Por conta do que Herodes fez. Herodes mandou matar todos os meninos de quantos anos para baixo? De 2 anos para baixo, conforme o tempo, com precisão, que os magos informaram que a estrela aparecera. Então é possível que o Senhor Jesus tivesse mais de 6 meses, pelo menos. Já havia passado o relato de Lucas, capítulo 2, já havia passado a apresentação do templo, já haviam passado os 40 dias da purificação de Maria. Maria deu 2 pombinhos só de oferta. Se ela já tivesse ouro, incenso e mirra, com certeza tinha dinheiro para comprar uma oferta conforme a lei descrevia, que era um carneiro ou ovelha. Então é possível que eles não estavam na estalagem. É possível que encontraram Jesus numa casa, no colo de Maria. Mas é possível. Amém, irmãos? É possível. A pergunta é, olhando para a diligência dos magos, irmãos, qual é o nosso labor para encontrar Cristo? Os irmãos conhecem aquele livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado?
Aquele livro não tem esse título no original. Aquele livro, no original, o título é O Preço da Graça. Mas daí é complicado falar do preço da graça, né? Porque se é de graça não tem preço. Mas a Bíblia nunca eximiu o nosso esforço, nunca nos tirou da nossa responsabilidade de avançarmos em direção a Cristo. Aliás, o Espírito Santo, ele não vai agraciar preguiçosos. Ele tem prazer a dar de alimento espiritual a pessoas que realmente são esforçados diligentemente. Principalmente nós, que fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. E que nos foi dado tudo que conduz à vida e à piedade. Por isso que Pedro diz assim: agora, irmãos, juntando toda a vossa diligência, não é assim? Associai a vossa fé à virtude. A virtude significa o poder de ação. A virtude, o conhecimento. Porque às vezes você faz as coisas, mas desconhecendo. E faz as coisas erradas, porque é baseado num conhecimento falso. O conhecimento, domínio próprio. Porque se você conhece e não tem domínio próprio, você é um orgulhoso. Não é? E você não sabe como convém conhecer. Domínio próprio é perseverança, porque às vezes a gente faz um pouquinho e já para. Mas a vida cristã é uma vida de perseverar até o fim. A perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. E Pedro diz, porque essas coisas em vós existindo e aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, à semelhança dos magos, nós devemos ser diligentes, devemos ser esforçados, devemos nos dedicar, devemos orar e labutar. Pense em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Considera o que acabo de te dizer. Paulo diz a Timóteo. Esse é o nosso labor, nosso esforço. Porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Essa é a parte do Senhor. A parte anterior é a nossa parte. Um esforço diligente, mas não é um esforço diligente por encher a cabeça de conhecimento, irmãos. Se você vai estudar a gramática grega, estude para conhecer a Cristo de fato. Se você vai estudar sobre interpretação, estude para encontrar a Cristo. Se você vai decorar um texto da Escritura, faça com diligência, mas para se relacionar com Cristo. Dedique sua vida a Cristo, como fez Ana, como nós falamos dela na semana passada. Amém, irmãos? Mas não somente isso, irmãos. O texto nos diz que esses homens foram atrás de Cristo diligentemente. E ao verem a Cristo, o que eles fizeram? Se prostraram e o adoraram. Essa foi a atitude deles. E entregaram, abriram os teus tesouros e entregaram a ele o quê? Ouro, incenso e mirra. O ouro na Bíblia, os irmãos sabem que sempre fala da natureza divina. Não é verdade? O incenso, segundo os livros da lei que falam das ofertas, deveria ser oferecido somente a Deus, para a satisfação de Deus. Um sacrifício de aroma suave a Deus. E a mirra era a essência usada para embalsamar os mortos. Como dizia um irmão do passado, aqui está a divindade em serviço oferecido para a morte. A divindade se oferecendo como um sacrifício para a satisfação de Deus através da morte. É isso que nós vemos nesses materiais que, muito além de sustentar José, Maria e o menino em sua fuga para o Egito, também nos traziam uma mensagem. O Deus do universo, o Rei de toda a terra agora, da linhagem de Davi, se ofereceria como uma oferta em sacrifício a Deus para satisfazer as justas exigências de Deus através da sua morte, por causa dos nossos pecados. Então, o que eles fizeram, irmãos? Eles se renderam confiadamente a Cristo.
Você já pensou sobre isso? Estão diante de um menino, de uma criança, mas eles sabem exatamente quem é essa criança. E eles confiam toda a sua salvação a essa criança. É igual nós vimos na vida de Simeão. Quando Simeão pegou o Senhor Jesus nos braços, Simeão olhou ao Senhor e disse o quê? Agora, Senhor, estás libertando, ou podes despedir em paz o teu servo, o teu escravo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Os irmãos percebem, irmãos? Alguém desavisado pode dizer assim, mas Jesus nem cresceu, nem fez sua obra, nem morreu na cruz ainda. Como é que ele era capaz de salvar Simeão? É justamente porque as questões relacionadas a Cristo, ela tem seus efeitos em todas as partes da história, no passado, no presente e no futuro. Onde Cristo estava a salvação. Por isso as pessoas que se encontraram com ele foram capazes de antecipar sua salvação confiando na obra que ele faria na cruz. Porque ninguém mudaria o fato de que ele morreria na cruz. Ninguém era capaz de tirá-lo. A Bíblia diz em Lucas 9, 53, que ele mostrava no seu rosto uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e ser morto. E ninguém o afastaria desse caminho. Aqueles homens renderam-se confiadamente a Cristo. Imagine isso, irmãos. Será que nós já nos rendemos a Cristo? Sempre, irmãos, vai haver a possibilidade de você estar numa reunião como essa e não ser salvo. Ainda que você seja religioso. Ainda que você viva a vida inteira, domingo após domingo, estando num lugar de reunião. Ainda que você tenha jargões espirituais, religiosos. Mesmo assim, existe a possibilidade de você não ser um salvo. A pergunta é, como você se sente com respeito à sua salvação? Você realmente tem confiado sua vida inteiramente a Cristo Jesus? Ele é a segurança da sua alma? Você se sente um salvo? Você crê que vai morar no céu com Jesus? Ou depende do que você faz? Ou depende de que se você for fiel no dia de hoje, você vai ser um salvo? A nossa salvação depende dos nossos méritos ou dos méritos de Cristo? A nossa salvação depende dos nossos méritos ou dos méritos de Cristo, irmãos? Existe algum homem capaz de se salvar pelas suas próprias forças? Ou foi o Senhor Jesus que respondeu à pergunta de Jó no capítulo 9, verso 5? Como pode um homem ser justo diante de Deus? O Senhor Jesus respondeu, somente confiando sua vida inteiramente nele, que morreu pelos pecados de seu povo. Amém? Nós possamos confiar inteiramente em Cristo. Agora nós entramos em Herodes. E a linguagem que nós vemos em Herodes, a atitude que nós vemos em Herodes, é ódio. Aliás, não é diferente da atitude que nós vemos do mundo contra os cristãos. Ódio. Rejeição. Os irmãos sabem que a Bíblia fala de 6 Herodes. Sabem? Sabem, né? Não, né? Fala de 6 Herodes. Fala de Herodes o Grande, fala de Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. O grande patriarca, seus filhos e netos. Quem mandou matar João Batista? Herodes Antipas. Herodes Agripa tem o primeiro lá em Atos 14, o segundo está lá em Atos, capítulo 25. Arquelau também se chamava Herodes Arquelau. Foi aquele que reinou na Judéia depois da morte de Herodes. Filipe também era filho de Herodes e também se chamava Herodes Filipe. O Herodes aqui é Herodes o Grande.
um idumeu, que reinou em Jerusalém como rei dos judeus durante 37 anos. Um homem de muitas obras. Esse era Herodes o Grande. E nós podemos ver ele como um grande líder e também como um megalomaníaco, um assassino. Aliás, ele era conhecido como alguém capaz de mudar o curso de uma guerra na sua liderança em uma batalha. Com 15 anos começou a reinar sobre a província da Galileia, por ordem de seu pai. E não demorou muito tempo para que ele fosse declarado por Augusto o rei dos judeus. Ele foi um homem de muitas obras. Ele embelezou o templo de Jerusalém. A lateral do templo tinha meio quilômetro de comprimento e sua altura era de 21 andares. Essa foi uma das obras que ele fez. Ele fez a fortaleza de Massada, uma fortaleza impenetrável. Edificou a cidade de Cesareia, fez portos, edificou outras cidades, fez grandes obras. Mas também era um assassino, um lunático. Desconfiava de todos. Aí os irmãos entendem porque ele mandou matar todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo, com 70 anos, no final da sua vida. Por sua desconfiança, ele matou vários dos seus próprios filhos. Ele matou a mulher que ele mais amou, matou a sogra, matou o sobrinho, matava todos aqueles que ele desconfiava que poderiam tomar o seu trono. Então, quando ele chama os magos, secretamente, ele está tramando para matar aquele que poderia tomar o seu trono. E já no final da sua vida, irmãos. Ele era um sanguinário que à beira da morte. Ele pensava assim: por eu ser assim, o povo me rejeita. Que farei para chorarem na minha morte? Aí ele juntou os nobres de Israel, todos num lugar que ele tinha, e deu ordens que no dia que ele morresse, os soldados transpassassem aqueles homens todos com flechas, porque daí a cidade choraria no dia da sua morte. Porque senão a cidade faria festa no dia da sua morte. E Joséfo fala sobre ele as seguintes palavras: não houve jamais príncipe mais colérico, mais injusto, mais cruel, porém mais favorecido de sorte. Pois tendo nascido em condição humilde, chegou a subir ao trono, venceu os perigos sem conta e viveu por muitos anos. Ele venceu todas as tramas de matá-lo. Quanto aos seus dissabores domésticos, embora as tentativas de seus filhos contra ele o tivessem tornado muito infeliz, segundo o seu parecer, ele dizia ser muito feliz. Segundo o juízo que disso ele fazia, porque não os considerava mais como seus filhos, mas como inimigos. Ele os castigou e se vingou de cada um deles. Sobre a morte dele, lembrei de ti essa semana, irmão. Síndrome, como é que você falou para mim? De Fournier, gangrena de Fournier, né? Devido a que Deus queria, diz Joséfo, que ele sofresse o castigo pela sua impiedade, lhe deu uma doença, uma febre lenta, que não transparecia exteriormente, mas queimava-o por dentro. Ele tinha uma fome tão violenta que nada era capaz de saciá-lo. Essa é a fome do mundo, não é verdade, irmãos? Um vazio que só pode ser preenchido por Deus e que nada sacia. Seus intestinos estavam cheios de úlceras violentas que faziam sofrer dores terríveis. Seus pés estavam inchados e lívidos. Suas virilhas também. As partes do corpo que se escondem com mais cuidado, ou seja, os órgãos genitais, estavam tão corrompidos que já eram devorados por vermes. Seus nervos estavam frouxos, ele respirava com dificuldade e tinha um hálito tão ruim como
o cheiro de um cadáver. Todos os que tinham um espírito de piedade de José olhavam para esse estado infeliz e acreditavam que era um castigo de Deus sobre ele. Um médico atual, analisando os textos de Flávio Joséfo, diz que ele morreu de uma doença crônica renal e uma infecção em seus órgãos genitais. Essa infecção chamava-se gangrena de Fournier. O irmão tinha um paciente com essa doença. Necrosava toda a parte da virilha e dos órgãos genitais. Era um homem maligno e não morreu, não partiu dessa terra, além de ir para o inferno, sem o castigo de Deus. Esse homem odiava Cristo. Esse homem tentou matar a Cristo. Esse homem mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Os irmãos percebem, irmãos? O que Jesus disse em João capítulo 18? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo os amaria como seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Que palavra abençoada para nós, irmãos. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E aqui segue-se o texto dizendo, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Nós que servimos, às vezes, nos frustramos com isso, não é verdade? Nós falamos e não somos ouvidos. E nos entristecemos. Mas o Senhor Jesus disse, não guardaram a minha palavra, como é que vão guardar de vocês? Vocês não são diferentes de mim, nem são maiores do que eu. Tudo isto, porém, vos farão por causa de mim, ele diz. Porquanto não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes tivesse falado, o pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se não me tivessem feito eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente eles têm me visto, mas também odiado. Tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, com respeito a Cristo, irmãos, odiaram-me sem causa. Com respeito a nós, às vezes nós somos imprudentes, negligentes, erramos, damos mau testemunho, nos intrometemos na vida dos outros, não sabemos nos portar, falamos mais do que a boca e sofremos, como diz Pedro, por causa das nossas próprias mazelas. Mas com respeito a Cristo, não. Eles odiaram a Cristo sem motivo. Mas nós somos participantes em nossa relação com Cristo dos sofrimentos de Cristo. Não sofrimentos expiatórios, mas somos participantes. Então o mundo realmente estará em oposição a nós, muitas vezes por causa de Cristo, muitas vezes sem motivo. Não é verdade? Devemos estar preparados para isso. Para encerrarmos, irmãos, gostaria de fazer uma pergunta. Na nossa relação com Cristo, no lugar de quem nós estamos? Consciente ou inconscientemente? No lugar de Herodes? No lugar dos principais sacerdotes e escribas? Ou no lugar dos magos? Se estamos no lugar de Herodes, consciente ou inconscientemente, nós estamos em oposição a Cristo e odiamos a Cristo. Consciente ou inconscientemente.
Mas pode ser que estejamos tão acostumados com a religião, com as letras, com os temas, com os estudos, que estamos somente com ela sem a Cristo. E com respeito a Cristo, nos tornamos indiferentes. Por exemplo, às vezes, nós reconhecemos que em determinado assunto nós temos a verdade, porque nós conhecemos a doutrina sobre aquele assunto. Ainda assim, a pergunta que fica é: isso trará edificação? Gerará vida? Dará frutos? Haverá transmissão de vida e realidade espiritual? Se sim, devemos falar. Se não, não devemos falar. Não é assim? Nós trabalhamos para aquilo que produz edificação, sendo cooperadores de Deus. Então você vai notar que às vezes você perde muitas horas tentando convencer alguém de alguma coisa. Mas você pode convencer essa pessoa disso que você está tratando e no fim da sua vida, da vida dela, ela continuar avançando rumo ao inferno e morrer e ir para o inferno. Ela só foi convencida intelectualmente por aquilo que você disse. Há uma grande diferença em transmitir vida, irmãos. Uma grande diferença em produzir edificação. E aqui que está o segredo, né? Aqui que está o segredo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça não é um tipo de presentinho que você está dando para alguém. Graça é a vida de Deus sendo transmitida através da sua boca. É Cristo falando através da sua boca. E pense que quando Cristo fala através da sua boca, é Cristo falando, então existe efetividade. Leia depois Mateus capítulo 9. Talvez seja a salvação mais rápida que você já vai ver na sua vida. Mateus está sentado na coletoria de impostos e uma frase transforma a vida dele. Qual é a frase? Vem e segue-me. E o texto diz assim: e deixando tudo, levantou e o seguiu. Isso é graça sendo transmitida, irmãos, nas palavras de Cristo. Então vai muito além de conhecimento religioso. Não é verdade? Isso é ser como os magos. Isso é prestar a Cristo genuína adoração em realidade espiritual. Isso é o que importa na vida. O resto é resto. É ter uma adoração genuína, um culto genuíno a Deus como um estilo real de vida. Essa é a adoração em um aspecto. E existe também a adoração coletiva da igreja reunida. Também é em verdade, em realidade espiritual e racional, inteligente, mas que toca a vida. Amém, irmãos? A pergunta é, em que lugar nós estamos? Vou repetir, consciente ou inconscientemente? Podemos rodear Cristo inconscientemente. Podemos estar cheios de espadas nas mãos. Né? Eu aceito a Cristo, mas, porém, todavia, entretanto, não mexe por aqui. Então estamos em oposição a Cristo, e Cristo não é o Senhor. Ou podemos estar indiferentes, acostumados, cheios de conhecimento e com pouca vida. Que nós sejamos como esses magos. Amém, irmãos? Que foram diligentes em buscar o Senhor, que reconheceram que Ele era, que estavam dispostos a seguir a glória de Deus. Aliás, o conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Nós sejamos como eles. O Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós
Reconhecemos a tua palavra como verdade, Senhor, e a nossa incapacidade, as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Ó Senhor, nós queremos muito nos aproximar do Senhor, de verdade. Queremos que o Senhor retire de nós as nossas máscaras, que o Senhor nos lave de nossos pecados. E toda a nossa oposição contra a verdade, como a tua palavra diz, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E nós sabemos que toda rebelião contra a verdade é uma rebelião contra Cristo. Nós não queremos ser rebeldes, não queremos te odiar, consciente ou inconscientemente, não queremos ser indiferentes à tua presença, mas reconhecemos que muitas vezes nós ouvimos dizer onde tu estás e não nos importamos. Às vezes tu estás no meio do teu povo, como tua promessa diz, não nos importamos. Trocamos ainda, Senhor, até os teus pés por tantas outras coisas. Nós sabemos disso. Te pedimos perdão, Senhor, por isso. Queremos ser como esses homens sábios que vieram de longe para te receber e confiaram toda a sua vida a ti, Senhor. Reconheceram a tua obra, quem era a tua pessoa, aquilo que o Senhor faria, Senhor. Nós queremos ser semelhantes a eles nisso. Não queremos, Senhor, ser como Herodes, não queremos ser como esses principais sacerdotes e escribas. Queremos ser sábios, não nécios, não tolos, sábios. Remindo o tempo, Senhor, porque esses dias que vivemos são dias maus. Procurando conhecer a tua vontade, sendo cheios do teu santo e bendito Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros, Senhor, no teu temor, temor que te é devido. Sendo, Senhor, aí então, como consequência disso, bons maridos, boas esposas, não antes disso, mas como consequência disso. Filhos obedientes, servos que honram o teu nome, Senhor. Nós oramos que o Senhor faça uma mudança nos nossos corações, conforme a tua palavra, Senhor. O Senhor nos lave, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós nos encomendamos ao Senhor e à palavra, Senhor, do Senhor, que tem poder para nos transformar, tem poder para nos santificar, tem poder para nos dar herança. Essa bendita herança dessas realidades espirituais contidas no teu Filho Jesus. Assim nós oramos, Senhor, no nome dele, para a tua glória. Amém.